dia. Bom dia a todos e todas. Eu falo isso como uma combativa promotora da Vara Maria da Penha, e com as mulheres feministas eu aprendi essa saudação, porque até a saudação só é relativa ao sexo masculino. Então agora eu incorporei isso. E aí eu digo, Dom Albano, que Deus me abençoe, que eu consiga falar nesses 15 minutos, que vai ser uma tarefa bastante árdua, já que eu adoro o tema que eu fui convidada a falar. Eu aqui vejo muitas pessoas que, no decorrer da instalação da Vara Maria da Penha, têm me auxiliado, quer sejam integrantes da Polícia Militar, quer sejam integrantes do Legislativo, quer sejam integrantes do Poder Rosa, advogados, que têm sido fundamentais para que o nosso trabalho relativo à violência contra a mulher surta algum efeito. Só que, lamentavelmente, há muito o que fazer ainda. O que eu busquei... Posso passar o slide para frente, Renan? O que eu busquei fazer nessa oportunidade que eu ia conversar com os senhores? Busquei na unha, vamos dizer assim, na unha do Renan, porque foi o Renan que angariou esses dados para mim, o Renan é estagiário do Ministério Público, trazer alguns dados, primeiro para sensibilizar, porque quando se fala de violência contra a mulher, a gente sempre acha que a violência contra a mulher, ela está lá na periferia, ela está longe da gente e ela não acontece. E ela é algo que pouco influencia na questão da violência. E isso não é verdade. A revista Isto É, ela trouxe uma matéria, inclusive era matéria de capa, dizendo que a questão da violência contra a mulher é uma epidemia mundial. E fala o quê? Que 7 em cada 10 mulheres no mundo passarão por uma situação de violência. Para mim esse número é alarmante. Então isso é na Dinamarca, é nos Estados Unidos, é no Brasil, e isso é algo que a gente tem que refletir. Vamos passar para frente. O Brasil ocupa a 7ª posição nesse ranking de violência contra a mulher. E aí, falando de homicídio, que é algo que impulsionou aqui essa audiência pública, na última década, 43 mil mulheres foram mortas. E nos últimos 30 anos, 92 mil mulheres foram mortas. O Disque Denúncia, que quem criou foi a SPM, que é a Secretaria de Políticas para as Mulheres, no último ano recebeu 389 mil ligações. Então esse número é alarmante. A Polícia Militar de Londrina, eu vou falar um dado aqui, que eu não tenho ele aqui no momento, até porque se eu fosse trazer 1 milhão de estatísticas, que eu digo, o Brasil é pobre de estatísticas, mas uma tenente da Polícia Militar de Londrina fez um dado: o maior número de ocorrências em Londrina ocorre à noite, às quartas-feiras, aos sábados e domingos, né? E são, na sua maioria, violência contra a mulher. Quarta-feira, dia de jogo. Sábado e domingo, quando a família está reunida em casa. Vamos lá, Renan. Olha como a questão da violência doméstica é uma questão que atinge toda a questão da política pública. Por quê? Porque assim como a questão do acidente de trânsito, que causa muitos óbitos aqui em Londrina, também interfere na questão do nosso bolso e na questão do funcionamento das políticas públicas. Um dado que não está aí é que de cada 3 mulheres que são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, uma é vítima de violência. Então, ao invés da mulher procurar o Sistema Único de Saúde para fazer o pré-natal, ou para fazer o Papa Nicolau, ou para fazer uma mamografia, ela foi lá porque ela foi vítima de violência. Volta lá, Renan. Olha que dado: 47 mil vítimas de violência física foram atendidas pelo SUS em 2011. 13 mil foram vítimas de estupro. A revista que eu me reportei
reportei, a Isto É de 2013, dá um dado americano e, lamentavelmente, no Brasil, e nós temos esse problema em Londrina, eu estou trazendo isso como encaminhamento, diz que de cada 5 mulheres americanas, uma é vítima de estupro. Agora eu digo o seguinte, uma mulher vítima de estupro em Londrina vai pensar 10 vezes em denunciar. E sabe por quê? Porque no IML sequer tem lençol para ela se submeter ao exame relativo, ao exame de corpo de delito. Isso se refere às mulheres e às crianças. Os senhores imaginem uma criança de 6 anos que desconhece o que é um exame ginecológico, deitar numa mesa ginecológica, abrir as pernas, sem que haja sequer lençol para ela ser coberta. E sem que haja qualquer separação da pessoa que chegou lá com a cabeça aberta ou do defunto que chegou lá baleado para se submeter a um exame de corpo de delito. Então, um dos encaminhamentos que eu vou trazer aqui para a nossa audiência pública é uma reivindicação, vamos dizer assim, agressiva, evidente, para que haja uma imediata regularização da situação do nosso IML. Não só no atendimento prioritário à criança e adolescente, mas para qualquer cidadão que procure o IML. Vamos lá, Renata, estou preocupada com o tempo. Aqui outro dado, aqui brasileiro, também trazido pela revista Isto É de 2013, que a maioria das agressões sexuais contra a mulher são de conhecidos. Então, filhos, irmãos, companheiros, namorados, maridos. Vamos passar para frente. Ou seja, o que eu digo aos senhores? Que a violência acontece no seio da família. E a gente tem que pensar que aquilo que acontece no seio da família não é um problema privado, é um problema público. Por quê? Porque se reflete na sociedade. Aquele adolescente, aquela criança que vive nesse ambiente de violência, ele vai ser vulnerável ao tráfico, ele vai ser vulnerável a uma violência sexual e a uma violência física, ele vai ser vulnerável à criminalidade e aí ele vai ser vulnerável no sentido de produzir aí uma criança e um adolescente que podem se tornar infratores ou podem se tornar vítimas desses infratores. Então é essa sociedade que a gente está construindo. Isso é tão verdade que o Banco Mundial, segunda-feira eu estive em São Paulo para fazer um tratamento de saúde, eu tomei o metrô e eu me confrontei com um cartaz que me impactou muito. Um cartaz era do Minotauro, do MMA, e outro cartaz era do Anderson Silva, dizendo o seguinte: homem que é homem não bate em mulher. Ora, será que se o Banco Mundial, que tem uma mentalidade absolutamente capitalista, está preocupado com a violência dentro da família, será que isso não reflete em toda a economia? Então, a questão da violência familiar, ela reflete literalmente nas políticas públicas, na questão da segurança, e não é uma questão privada. Uma violência doméstica não é um crime menos importante que um crime de tráfico, porque vai sim desaguar em outras questões de violência. E é isso que eu estou buscando trazer aos senhores. Olha só, a idade das vítimas de violência entre 15 e 29 anos. Porque esse adolescente ou essa adolescente que sai do lar vítima de violência, via de regra, ele vai reproduzir aquele modelo de família, ou vai ser agressor ou vai ser agredido. E aí eu não tenho tempo para entrar com os senhores por que se mantém essa questão da violência. Por quê? Porque o agressor, via de regra, a vítima tem uma relação afetiva. E isso não se rompe de um dia para o outro. E nós, como integrantes da segurança pública, nós não estamos aqui para julgar por que a vítima não rompe com a situação de violência. Nós estamos aqui para atender essa vítima em situação de violência e dar condições para ela, se ela quiser e se ela achar que ela está pronta para romper com essa situação. Vamos lá. 5 minutos. Olha, essa questão da violência
doméstica, ela é tão importante que o CNJ se mexeu nesse sentido. Olha, se mexeu o Banco Mundial, se mexeu o governo federal, nós temos ONGs, e o CNJ disse, olha, isso é um problema muito sério, nós precisamos resolver. E aí ele fez uma radiografia do Brasil na questão da violência doméstica. E pasmem, o Paraná é o terceiro estado com maior número de violência doméstica. Nós não vamos entrar aqui na discussão se é porque há mais registro ou menos registro. O dado é concreto. Nós estamos mal na fita, nós estamos mal nesse ranking e nós precisamos mudar essa realidade. Só que, na contramão desse dado, o Poder Judiciário Paranaense, ao invés de criar vara exclusiva para a violência doméstica, pega uma vara Maria da Penha e enfia um monte de coisa. Quando as mulheres de Londrina, em especial as mulheres do Poder Rosa, com uma manifestação da sociedade civil legítima, conseguiram a criação da vara da Maria da Penha, queriam colocar precatória, tudo na vara Maria da Penha. Aí colocaram crimes contra criança e adolescente. Conclusão, Renan. Hoje, sabe qual que é a nossa atribuição que o Tribunal de Justiça do Paraná estabeleceu? Idosos, crianças e adolescentes, mulheres e crimes dolosos contra a vida, contra a mulher. Sabe qual que é a nossa realidade hoje? Mostra o gráfico, Renan, por favor, que o meu tempo já sei que está acabando. Aquele quadro indicativo ali, olha aqui o Paraná. Tudo aqui tinha que ter vara exclusiva da Maria da Penha e o Tribunal de Justiça do Paraná criou varas, acumulando várias prioridades. O que acontece? Uma mulher que apanha hoje em Londrina vai ter uma audiência daqui a 1 ano, na melhor das hipóteses. Isso é prioridade? Vamos lá. Aqui é a atribuição. Olha só, o gráfico de crescimento das ações penais, o Código de Normas do Tribunal de Justiça do Paraná diz que quando uma vara criminal tem cerca de 800 ações penais em andamento, e nós temos na vara Maria da Penha cerca de 2.400 ações penais em andamento, fora as medidas protetivas, ou seja, com 800 já era motivo para ter outra vara criminal. E nós estamos nessa situação. Vamos lá. Olha aqui, a vara começou em 2010, olha o crescimento em 2011, denúncias oferecidas pelo Ministério Público. 2012 e, lógico, 2013, porque nós estamos ainda no mês 4. Vamos lá. Aqui o que eu estou querendo... Tira desse... O que eu estou querendo dizer para os senhores é o seguinte, ó. Violência contra a mulher. Olha como cresceu aqui o número de registros. E de criança e adolescente também. Por quê? Porque esses processos não estavam, pelo volume que as varas criminais de Londrina tinham, não estavam tendo a velocidade necessária. Então, o que está acontecendo? Nós temos várias prioridades, porque abuso sexual contra a criança ou violência contra a criança, maus tratos não é prioridade. Então, violência contra a mulher, violência contra o idoso, que é prioridade, violência contra a criança, todos combinados na mesma vara. Então, o que eu estou querendo demonstrar aos senhores? Uma audiência de abuso sexual, ela ocupa 8, às vezes 9 horas. E isso atravanca, dificulta o andamento dos processos da Maria da Penha. Vamos lá. Olha aqui, na proporção dos feitos, 75% dos feitos da vara são Maria da Penha, 25% crimes contra a criança e adolescente. Os idosos não estão aqui porque eles entraram na atribuição da vara recentemente. Então eu coloco como encaminhamento de uma forma objetiva, tá? A criação de um juizado exclusivo de Maria da Penha para Londrina, o fortalecimento da rede de enfrentamento de violência doméstica contra a mulher em Londrina, porque
porque a gente tem que diminuir o número de ocorrências, né? Não adianta a polícia militar atender todas as ocorrências. A gente tem que fazer uma política de que essas ocorrências elas não ocorram. Por quê? Dom Albano, infelizmente, se tem a mentalidade de que o homem é dono da mulher, então ele está autorizado a bater. Uma mulher que falou demais deve apanhar. Uma mulher que negou uma prática sexual deve ser estuprada. Uma mulher que não fez o arroz que ele queria deve sofrer uma represália. E assim por diante. Ou uma mulher que não quis mais viver com ele deve ser perseguida, violentada e morta. Então é contra essa mentalidade que nós temos que lutar. Então trabalhar com a questão da educação nas escolas, nos centros comunitários e assim por diante. A delegacia da mulher, 24 horas. Por quê? Porque, como eu disse, o próprio levantamento da Polícia Militar diz que os crimes acontecem preferencialmente às quartas e aos finais de semana à noite. E a delegacia da mulher está fechada. Criação de novas varas criminais, eu acho que isso vai ser discutido aqui. Por quê? Porque as varas criminais aqui, elas estão com um grande número de processos, o que gera prescrição. No caso da vara Maria da Penha, isso vai começar a ocorrer. A resposta para essa mulher agredida vai começar a demorar. E isso vai fazer com que essa mulher deixe de procurar justiça. E aí, o caminho esses outros crimes voltarem para as varas criminais? Não. Eles também terem o tratamento prioritário que eles merecem. Então, uma criação de uma vara especializada para esse tipo de delito. E o atendimento prioritário diferenciado no Instituto Médico Legal. Eu acho que eu consegui cumprir o meu. Eu agradeço.